Existem coisas na nossa vida que a gente precisa aprender sobre ter técnicas e habilidades. Por exemplo, eu, na minha realidade, estou dando para se tornar uma desenvolvedora web. Então, para isso, eu preciso de muitas habilidades técnicas e, por que não, utilizar a inteligência artificial. Então, é por isso que nesse vídeo eu vou mostrar para você como você pode aprender com a inteligência artificial. Vem comigo até o final. E aí, se você caiu de paraquedas nesse vídeo aqui, eu sou a Gil Rosas, criadora desse canal. Aqui nesse canal eu falo sobre estudo, leitura, tecnologia e produtividade para você se tornar uma pessoa melhor. E a primeira dessas técnicas é você utilizar aí, mudar um pouco o seu mindset. Ou seja, eu não quero ter um papo de coach aqui, não é isso. Esse vídeo não é para isso. Mas aqui é você aprender conceitos e aprender as coisas básicas que envolvem o que você quer aprender. Eu vou colocar aqui o exemplo na minha realidade e você vai adaptar a sua. Beleza? Eu comecei esse vídeo falando que eu estou estudando para me tornar uma desenvolvedora de web. E para isso eu preciso aprender sobre uma linguagem de programação. E eu vou te mostrar aqui como você pode utilizar a inteligência artificial nessa primeira parte, que é você aprender sobre conceitos. Então vamos aqui para a tela do meu computador que eu vou te mostrar o Gemini. O Gemini é uma inteligência artificial do Google. É a inteligência artificial do Google e ele se apresenta assim dessa forma, tá? A gente vai usar o modelo 2.0 Flash experimental aqui, porque ainda está na fase de teste, né, experimental, ainda está aí com código aberto, digamos assim, que a gente possa aprender. Beleza? Então eu vou utilizar ele aqui, mas você pode utilizar qualquer inteligência artificial da sua realidade também, dá o contexto. E o que eu falo aqui para você é aprender sobre os conceitos. Por que isso? Porque é importante você entender qual é a base daquilo que você quer aprender. Como eu falei, vou dar um exemplo aqui de linguagem de programação. Eu estou aprendendo uma nova linguagem, que é a linguagem Python. Então, eu vou colocar aqui no prompt, né, no caso aqui, ó, peça ao Gemini, e a gente vai botar da seguinte forma. Então, aqui ele vai dar alguns detalhamentos, ó. Porque, ó, sintaxe simples e legível, versátil, tá? Então, para eu entender sobre Python, uma linguagem muito mais simples de se aprender hoje em dia. Precisa aprender, para quem está iniciando, assim como eu, numa linguagem de programação, eu escolhi Python para entender aí sobre a lógica e também linguagem de programação. Por exemplo, sintaxe simples e legível lá no Python, realmente você consegue fazer. Ele é versátil, né? Ele tem uma linguagem propósito geral, que significa pode ser usado em uma ampla diversidade, ó, desenvolvimento web, análise de dados, inteligência artificial e aprendizado de máquina, que é por isso também eu estou aprendendo, já que eu tenho muitos vídeos aqui no canal onde eu falo sobre inteligência artificial, e não porque não aprender o que acontece por trás dessas inteligências artificiais generativas aqui, como o Gemini também. Mas para ser mais didático e também dinâmico aqui no nosso aprendizado, eu também vou botar o seguinte prompt. Eu fiz essa pergunta, porque se você estudar uma coisa que você não goste, né, saber aquelas curiosidades do que você está tendo ali, provavelmente você vai desanimar e não vai querer mais saber sobre isso. Então é muito legal você perguntar quais são os pormenores dessa inteligência, dessa linguagem de programação, ou adaptar ele à sua realidade que você está fazendo aí os seus aprendizados. Ó. Então aqui, a origem do nome Python. Ao contrário de como muitos pensam, o nome Python não tem nenhuma relação com cobra, Python. Guido Van Rossum, o criador da linguagem, era fã de grupo comédia britânico Monty Python e decidiu homenageá-lo nomeando sua criação como Python. Olha que legal, não sabia, eu pensei que realmente fosse essa parte assim de, né, Python, bem similar a essa palavra com Python, então eu sempre pensei, eu não sabia disso, ó, tô aprendendo, meu canal também é cultura, né? Ó, o Zen Python, né? Princípios da linguagem. O Zen Python é um conjunto de 19 princípios que influencia o design da linguagem. É muito importante, ó. Se eu não soubesse sobre isso, provavelmente eu estaria programando meio que errado para uma comunidade que está ali embasada no Python, né? Então tem uns princípios aqui que a comunidade segue para que tenha uma boa maneira da linguagem de programação. Por exemplo, bonito é melhor do que feio, explícito é melhor do que implícito, simples é melhor que complexo, legibilidade conta. Então aí são 19 princípios, tá? E você pode perguntar para a inteligência artificial quais são esses princípios, tá? E aqui são as versões que tiveram. Então é bem importante saber esses fatos relevantes para você entender. A segunda forma de você aprender aqui, colocar e utilizar a inteligência artificial é você fazer a engenharia reversa. E quando a gente fala de engenharia reversa, nós estamos falando de partir de um produto já feito e entender o que aquele produto vai fazer. Por exemplo, você tem um produto, um código que eu vou botar já aqui para você. Quando você tem uma engenharia reversa, você vem do produto e vai destrinchando aquele produto para saber como é que funciona, o que não funciona, o que ele faz, qual é o comportamento. Então são essa parte da engenharia reversa que vai ajudar a gente a entender melhor. Vou colocar aqui no Gemini, ó, essa é a segunda parte, então vou botar da seguinte forma. Vou pedir aqui como se fosse um script dizendo o que ele vai fazer
né, pegando o código aqui e entendendo linha por linha desse código para entender o que ele faz. Isso seria a engenharia reversa, entender o código já feito, já dado, e ali pegando passo a passo para entender. Olha aqui, por exemplo, aqui está o código, ó, por exemplo, essa parte aqui eu sei que é um def, eu sei que é uma função, né? Então tudo isso aqui é função, isso que eu já tinha estudado, né? Mas se você não souber, e uma dica aqui para você também, você pode perguntar da seguinte forma, me explique o que é def, né, já que você tem. E o mais legal aqui também, enquanto ele vai fazendo aqui pra gente, ver aqui que tem a parte do código e tem a parte do que vai dar pro usuário, né? Então isso é muito legal, muito interessante, porque você não fica só na teoria, mas você vai ver esse código rodando, por exemplo, em uma IDE, então no compilador aí online que você pode procurar, tá? Sempre lembrando aqui que eu utilizo a inteligência artificial como uma ferramenta, você precisa utilizar. Se você gosta desse tipo de conteúdo, eu te peço que tu faça duas coisas. A primeira é deixar o teu like para impulsionar esse conteúdo para as outras pessoas e também que outras pessoas possam também utilizar essa inteligência artificial de modo inteligente. E segundo, é deixar a tua inscrição, porque assim como te ajudou, eu vou trazer mais vídeos como esse para te ajudar também. Então faz essas duas coisas que você já vai estar me ajudando. Bom, ele já deu aqui pra gente, ó, o que é o def, tá? Def é uma palavra usada para definir uma função são um bloco de código reutilizável, blá, blá, blá. Então aqui, ó, ele fala tudo aqui. Então, é uma palavra, né, que tem no Python para você definir ali o que é uma função, tá? Então, o nome da função, parâmetros, tá? Então, tudo ele vai explicar para você. É muito legal você ter essa forma de aprender, porque isso vai te dar um passo a passo. E passando aqui para a terceira forma, seria utilizar a técnica FAME. Quando eu comecei esse canal aqui, eu dei muitas dicas de estudo, e a técnica FAME, nada mais nada menos, é uma dica de estudo também. Eu fiz vídeos aqui, vai estar aqui no card para você assistir depois. E na técnica FAME é você botar aquelas coisas mais complexas de modo simples. E como é que eu utilizo isso na inteligência artificial? Vamos aqui para o prompt, eu vou pedir a seguinte forma. A técnica FAME é você pegar isso, e isso daí eu tirei também, né, quando eu estudo a Bíblia, no meu caso, né, na minha igreja, sempre o pessoal estimula a gente a estudar a Bíblia, e sempre que tem lá no nosso devocional uma parte de crie o versículo, fale o versículo para criança, né, e isso me pega muito, porque eu não sei explicar essas coisas, então por que não utilizar aqui na inteligência artificial? Ó, aqui, ó, então, vamos lá, lista de tarefas. O que são tarefas, né? Ele vai explicar o que são tarefas e o que é o def. Def é como um atalho. Imagine que você tem várias ações para fazer. Arrumar a cama, escovar os dentes, guardar os brinquedos. Em vez de escrever tudo que você faz em cada ação, você dá um nome para uma. Arrumar a cama. Então, a função que ele está explicando aqui pra gente é você botar alguma tarefa dentro daquele bloco de código que ele está falando pra gente, assim como a gente viu aqui acima. Então, seria um passo a passo. Isso é nada mais, nada menos que uma lógica de programação. Você também está aprendendo, além de aprender uma linguagem, você também está aprendendo lógica de programação, né? Então, aqui ele vai dizer quais são essa função. Ó, exemplo, aqui dá um exemplo. Ó. Imagine que você quer lavar a louça e passear com o cachorro, a sua lista. Você vai a opção adicionar a tarefa, o computador, né? Então ele vai dizer o que esse código vai fazer para uma criança de 10 anos. Isso é muito legal e muito divertido também para você utilizar aí no seu dia a dia. E a quarta, mas não menos importante, é você utilizar a inteligência artificial para fazer o roadmap. Aí tu me pergunta, o que é isso, Gil? Um roadmap? Roadmap é quando você quer aprender algo em um determinado tempo, de um determinado modo. Por exemplo, utilizando aqui a inteligência artificial, que fica mais claro e mais prático, eu vou pedir aqui para mim, ó, Gemini, crie um roadmap para eu aprender a programar em Python. Vamos lá. Então, quando você tem o roadmap, é quando você parte de um início e quer chegar a um final definido. Então, isso é muito importante para você que quer aprender coisas novas, quer alcançar qualquer coisa na vida. A gente tem que partir de um início e ter uma chegada. Beleza? Então, ele que deu pra gente, ó. O que ele falou aqui, ó. Cria um roadmap. Ó, no mês 1, o que você vai fazer? 1 hora por dia. Você primeiro vai ter que aproximadamente 30 horas, no caso aqui no mês 1, né? Então, o que ele botou aqui, ó, semana 1 e 2, fornecer o que é programação, algoritmo, lógica de programação. Isso seria 2 horas para você aprender isso, né? Curso em vídeo de lógica de programação em português. Isso tem muito aqui no YouTube, isso te ajuda muito. Então, aí você tem que dedicar algumas horas do seu dia aí, né, que você tem. No caso, eu botei 1 hora, mas se você tiver 15 minutos, 10 minutos, coloca aqui na inteligência artificial que ela vai fazer o melhor plano possível, o melhor roadmap para você.
E isso faz com que no mês 2, né, no mês 1 aqui ele fala, no mês 2, você vai aprender estrutura de dados, funções e programação orientada a objeto, que é POO, né? E no mês 3 você vai ter algumas bibliotecas aí para... Mas isso vai depender muito de você. Isso seria aqui também uma quarta e meia ou 5. Um bônus aqui pra você é que você precisa utilizar a inteligência artificial. Você tem que falar com ela. Eu já fiz vídeo aqui no canal onde eu utilizo o Gemini mesmo 2.0, só que lá no AI Studio. Eu vou deixar aqui no card pra você assistir depois. E lá eu te ajudo a você pelo menos treinar o seu inglês. É claro que você vai adaptar aí no seu contexto, na sua realidade, mas fale com a inteligência artificial. Se colocar essa função lá, porque eles querem que a gente utilize. E se você ficou até aqui, eu te peço que tu comente o que tu acha sobre isso aqui. E fica comigo nesse vídeo aqui que eu te dou outras técnicas para você utilizar a inteligência artificial no seu dia a dia. Então, aperta aqui que eu te espero.